Olá pessoal, tudo bem com vocês aí de casa? Hoje eu estou especialmente aqui no consultório do Dr. Alberto Lemos, aqui no Shopping Barigui. Ele tem um consultório aqui magnífico e onde vocês vão participar e aprender um pouquinho do programa hoje, porque nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente no inverno, né? Nós estamos aí com inverno rigoroso, né? E a gente às vezes não sabe o que fazer num caso desse assunto aqui. E daí, doutor, tudo bem? Tudo bem. Como você vai? Eu vou bem, graças a Deus. Já faz o quê? Um ano que a gente não tinha esse contato mais? Acho que já faz um ano. É difícil conseguir esse homem, gente. Vocês não entendem aí o que eu passo para conseguir uma celebridade no assunto, né? Gerontólogo agora. Isso. Consultório aqui no... Me fala um pouco desse consultório. Consultório aqui no Shopping Barigui para atender todos os pacientes. Fazemos de tudo, clínica médica e gerontologia. Ótimo. E atende algum plano de saúde? Não precisa falar, só diga que sim. Não, por enquanto só particular. Certo. E eu vi que o teu consultório é muito bonito. É exatamente como você, né? Ah, tem uma pegada aí do Dr. Alberto. Obrigado. E daí, me fala sobre esse assunto. O inverno realmente, a pressão alta, o inverno, tem alguma coisa a ver com a parte cardiovascular? Tem. O inverno ele é muito perigoso para a pressão alta. Os chamados hipertensos, eles correm um risco muito aumentado no inverno, por vários fatores. Então eu vou enumerar alguns deles, né? Primeiro, a vasoconstrição. Os vasos por onde passam o sangue, eles tendem a ficar mais fechados. Você pode notar que a nossa pele no inverno ela fica mais gelada. As artérias elas ficam mais fechadas e com isso a nossa pressão tende a aumentar. No inverno, a nossa adrenalina ela tende a ficar aumentada. Nós temos seguidas descargas de adrenalina e com isso tende a bater o coração mais rápido e também aumentar a nossa pressão. Um exemplo bem claro disso, se alguém não entende bem o que é uma descarga de adrenalina, é a pessoa que aluga aquela chácara que tem uma piscina, mas não tem aquecimento e diz, não, se eu aluguei a chácara, eu vou entrar nessa piscina. Então é aquela piscina bem gelada, a hora que entra, dá aquele... não consegue nem respirar. Isso é adrenalina. É aquela adrenalina e isso faz como se fosse um teste de esforço para o nosso organismo. A pressão aumenta, o batimento cardíaco aumenta e é isso que acontece no inverno. Os hipertensos, eles sofrem mais com isso. Alguns autores também acreditam que a deficiência de vitamina D também faz piorar o quadro hipertensivo. Então, é óbvio, no inverno os hipertensos sofrem mais, a pressão fica mais alta no inverno. Independe da idade? Independe da idade, mas sempre o idoso ele é mais frágil, ele tem um metabolismo mais lábil, ele tem uma tendência de sofrer mais com isso, inclusive as doenças coligadas à hipertensão. E quais os riscos, pelo menos? Se eu vou cair dentro dessa piscina gelada, quais são os riscos que eu vou passar? Se você vai cair na piscina gelada, tem que ficar bem consciente que se você tiver uma tendência a ter infarto ou ter derrame ou ter uma situação catastrófica como uma dissecção de aneurisma de aorta, isso pode precipitar um acontecimento catastrófico. Entendi. O frio exagerado pode precipitar isso por um aumento súbito da pressão. A gente percebe também que mais é à noite, né? Tem pessoas que têm uma diferença entre ser hipertenso durante o dia e durante a noite? Tem essa variação e é esperado em todo indivíduo que é hipertenso, ou também, mas nos normotensos também, é esperado o descenso noturno. É a chamada pressão noturna, ela tende a baixar à noite. Nos hipertensos, tanto nos leves, moderados ou graves, eles perdem esse descenso noturno. Então, por exemplo, está monitorando a pressão.
o dia inteiro, chega de noite, ele acaba medindo uma pressão um pouquinho mais alta do que o normal, ou perdeu esse descenso. Mas você não passa a noite inteira vendo a pressão? Não, a gente descobre isso através do mapa. Ah. Monitoração ambulatorial da pressão arterial. Ou se o paciente começa a ter o sono dele, ou ele se recolhe para dormir e percebe alguma coisa errada. Entendi. Uma dor na nuca, uma sensação de calor ou algum desconforto e por acaso medem a pressão. E ele tem um pico hipertensivo à noite. Eu já escutei assim muitos e já vi isso, que a pressão arterial quando ela sobe, quando ela tem um aumento, a pessoa não sabe a diferenciação do que está sentindo. Você falou aí de dor na nuca, né? Quais são os outros sintomas? Quais são os riscos? O sintoma ele pode ser desde nenhum, nada. A pressão arterial aumentada ela é extremamente silenciosa, mas algumas pessoas podem ter alguns sintomas, como a dor na nuca, que é famosa entre as pessoas, né, entre o povo, eles falam, não, pressão alta dá dor na nuca. Não é em todo mundo. Pode dar apenas um desconforto no corpo, a pessoa sentir que alguma coisa está errada com ela, pode sentir calor no rosto, pode sentir dor de cabeça. Casos muito graves pode ter sangramento nasal por uma parte específica dentro da mucosa nasal, mucosa nasal no nariz, que daí um sangramento profuso pode ser pela pressão alta. Casos mais complexos pode ter uma úlcera na perna, ao invés de ser uma úlcera por varize, uma úlcera especial chamada úlcera de Martorell, que é uma úlcera que é específica dos hipertensos, aquela úlcera que é na parte interna da perna. Além disso, vamos supor que eu acorde durante a noite e eu estou sentindo alguma pressão no peito. Isso também ocorre? Pode ocorrer. Quadros de angina ou até um infarto pode ser precedido por uma crise hipertensiva. Então, pode ter. Então, é prudente sempre medir a pressão. Existe uma média do que é normal e do que não é normal para o hipertenso? Não. Hoje as diretrizes mudaram, mas mesmo assim, cada caso é um caso. Tanto que a gente tem que pensar que o hipertenso ele tem que diminuir a pressão até um nível tolerável. Eu não posso baixar a pressão do hipertenso num nível que seja, no livro está escrito 12/7, mas 12/7, por mais que eu tente, ele desmaia, ele tem mal-estar. Então, cada caso é um caso. Está escrito na literatura, é o mínimo tolerável pelo paciente. Quando você fala tolerável, é para aquela pessoa que procura o médico, que já está sabendo que ele é hipertenso, ou uma pessoa comum que não foi ao médico e tem lá uma pressão de 10/6. E essa pessoa comum que tem uma pressão 10/6, não procurou o médico e está se sentindo bem, essa está bem tranquila, não é nada preocupante. Inclusive, também um outro achado é pessoas que têm a pressão baixa, mesmo que sofram com essa pressão baixa, desmaio, sensação de fraqueza, são sabidamente pessoas mais longevas, menos doença nessas Quer dizer, pessoas. ela não corre o risco de ter um infarto? Corre o risco se tiver outros fatores de risco para tal. Mas, via de regra, são pessoas que têm menos chance de desenvolver doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares. Bom, eu não sei se é porque eu estou falando com ele, eu vou ter que ver minha pressão agora, né, gente? Porque vai que, né? Tenho que me cuidar aí. Mas deixando um pouco a brincadeira aí, a gente tem que falar, é um assunto tão importante. Eu acho que o pessoal de casa gostaria de entender melhor, tá? Se eu não tenho pressão alta, na minha família ninguém tem pressão alta, eu posso ter? Pode. A pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica essencial pode vir a qualquer momento e por qualquer motivo, seja por alimentação, sedentarismo, alguma alteração da artéria renal, ela pode vir por qualquer motivo a qualquer momento, ou pelo próprio estresse.
Então, ou obesidade, qualquer motivo é possível para a gente ter pressão alta. Hoje em dia, quem que não tem o estresse, né? Isso mesmo. Então, nós estamos aí correndo um grave risco. Doutor, a gente falou sobre a pressão alta no inverno, né? E qual é a hora de procurar um médico? Eu acho que a hora de procurar um médico é sempre. Mas, alguns sinais... Primeiro, quando fizer 25 anos, pelo menos ter um check-up. Seja ele o mais leve possível, com o mínimo de exames, para saber se tem alguma doença prévia. Aos 35 anos, pelo menos fazer alguns exames que incluam teste de esforço, que incluam alguma coisa a mais para saber se tem alguma tendência a ter doença. Mas sempre que tiver algum dado de pressão alta que pode ser medida na farmácia, que pode ser medida em casa, na casa de um vizinho ou uma suspeita, é prudente que encontre um médico e que esse médico saiba fazer refinar esse diagnóstico, se essa pressão alta é ocasional ou se essa pressão alta ela já é uma pressão instalada e se tem algum dano em algum órgão-alvo, do tipo dano cerebral, um dano renal ou um dano no próprio miocárdio, o músculo cardíaco, que ele tende a ficar mais espessado, o músculo tende a ficar mais forte, mas esse mais forte não é uma coisa boa no coração. Ele tende a ficar mais espessado e mais sujeito a ter infarto. Então tem que se cuidar desde cedo para a pressão alta. A gente sempre vê assim, faz academia, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre a educação física e como a gente deve ver nessa função aí de trabalhar, fazer educação física, a gente já fala. Mas nós temos ouvido bastante jovens, né? Tendo problemas que os pais nem imaginavam que tinha algum problema cardíaco e de repente essa pessoa teve aí uma parada cardíaca. É uma pressão alta? Alguns casos podem ter essa correlação com pressão alta. O indivíduo jovem que faz academia, e hoje as academias pedem um atestado para algum médico, seja que esse médico examinou atentamente o paciente ou não, esse paciente pode ter já pressão alta, espessamento de miocárdio, essa hipertrofia de ventrículo esquerdo, que facilita uma arritmia cardíaca. Pode acontecer, pode ter um azar enorme e ele estar se estressando na academia, achando que está ganhando músculo e esse músculo que está aumentando é o do coração. E ele pode infartar ou ter uma arritmia catastrófica na academia e pode perecer. Sim. A gente entende perfeitamente todos esses. Graças a Deus, a academia, né, ou as academias estão já procurando não ter esse susto dentro do ambiente para que não aconteça nenhum problema como esse, né? Isso. Independente disso, pode acontecer também. Para qualquer um. Para qualquer um. E em qualquer idade. Isso mesmo. Isso. Mas nós estamos falando de maturidade aí, nós temos que falar para os jovens e para os idosos que tem que fazer um exame médico antes de ir para a academia. Isso. E a alimentação? A alimentação no inverno, ela tem dois problemas no inverno. O problema é que o idoso ele já tende a tomar menos água, se hidratar menos no inverno, isso é um perigo, até pelo hiperreninismo. Se a gente toma pouca água, o nosso rim entende que tem que aumentar a pressão porque a filtração diminuiu. Então ele manda uma mensagem que tem que aumentar a pressão. Imagine, a pessoa já é hipertensa e recebe uma outra mensagem do rim dizendo, olha, tem que aumentar a pressão porque a filtração está baixa. Quer dizer, toma pouca água. Pouca água, desidrata e ele aumenta ainda mais essa pressão pela desidratação. Então, isso é muito complicado. Para quem não gosta de beber água, a gente sabe que no inverno é pior. Tem que procurar alimentos que tenham líquido. Pode ser a gelatina, pode ser uma fruta, pode ser, sei lá. Tem que ter um suco aí. Tem que ter uma canjica, tem que ter alguma coisa ali que tenha líquido no alimento. Nós falamos num programa anterior sobre o rim, né? Então agora você está falando que também a falta de líquido também pode ser tão prejudicial ao rim como
Por o coração? Isso mesmo. O rim trabalha junto com o coração. São órgãos vitais, né? São órgãos extremamente vitais. O único órgão que a gente pode esquecer um pouquinho no inverno talvez seja a unha. A unha? Pode esquecer, deixa para cortar lá no verão. Verdade. E o banho? Você falou em cortar, eu lembrei do banho. E o idoso que não gosta de tomar banho, gente? Esse é um problema. Na gerontologia a gente vê isso. A falta de asseio do idoso. Mas é falta de asseio? Você acha que é? É o medo de passar frio. Veja assim, por mais quente que seja o banho, ele tem medo daquele choque térmico na hora do banho. Ah, conta aí pra mim. Você gosta de tirar a roupa na hora que você vai tomar banho no inverno? Não, eu não gosto. A hora que ele vai tomar banho, ele sente aquele choque térmico, ele tem aquela descarga de adrenalina. Se medir a pressão dele naquela hora, vai estar aumentada. Ele sente aquilo como extremamente desagradável. Ele não quer tomar banho. Tem idoso que fala, mas eu tô limpinho, por que eu vou tomar banho? Eu saí da cama, vim para cá, eu posso voltar ali. É verdade. Então, é terrível isso. Na gerontologia você aprendeu. Isso. Que idoso não gosta de tomar banho. Mas eu conheço tanta gente que não gosta de tomar banho e não é idoso. Por favor. Doutor, o que a gente deve fazer com alimentação, exercício? Qual é a sua... como que você vê isso? Como que você faz com a sua vida e deve passar isso para o telespectador? Talvez eu não faça com a minha vida, mas eu passo para os meus pacientes aquilo que está na bibliografia atual. A gente não deve parar de fazer exercício no inverno. Não é desculpa o inverno. Mas a gente pode fazer um exercício parecido em casa. Seja levantar e sentar no sofá 20 vezes. É exercício. Subir e descer a escada várias vezes, com cuidado para não cair. A gente tem que tomar líquido, a gente tem que comer uma alimentação balanceada, a gente não pode exagerar na gordura, não pode exagerar nas coisas salgadas, só porque é inverno, aquilo está me esquentando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso acaba aumentando a pressão, isso acaba aumentando o índice de infarto. É complicado isso, não é que o colesterol vá subir no inverno e a pessoa vai infartar por ateromatose, não. É porque a pressão pode subir e a vasoconstrição do inverno pode facilitar um infarto. Sociedade Brasileira de Cardiologia, num trabalho deles, mostrou 30% a mais de infarto no inverno. Então esse número é bem contundente. Claro, o inverno no sul do Brasil é muito mais severo do que o inverno no norte, né? No norte a gente sabe que Manaus, um tempo atrás, fez 10 graus, para eles era o fim do mundo. Frio. Aqui a gente com 2 de manhã, a gente está batendo os dentes. A outra coisa é ambientação. Trabalho de Aperovitch e colaboradores. Esse trabalho foi feito na Finlândia, na Noruega, mais alguns países nórdicos, mas comparou com o hemisfério sul também. A ambientação com calefação. Pacientes que têm calefação em casa, que é literalmente mais quente dentro de casa, tem menor índice de mortalidade. Então, assim, gente que está passando frio dentro de casa, no caso, a maioria de nós, as nossas casas não são preparadas para o inverno, a gente tende a morrer mais cedo. É um dado preocupante. A gente tende a ter doença cardiovascular por passar frio no inverno. Por mais agasalhado que a gente esteja, a gente passa frio dentro de casa. Mas a gente pensa, não, mas o inverno é 1 mês, 2... Mas não é essa questão, né? Todos os dias você tem que fazer a tua higiene, dormir, levantar, acordar, trabalhar. A gente tem que ter esse conforto térmico em casa e a gente não tem. A gente se preocupa com coisas que normalmente a gente pensa, para que eu mandei fazer isso na minha casa? Isso mesmo. E às vezes o que é necessário... Você acha que o Brasil vai mudar com isso tudo? Não. 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 A importância não é essa. A importância não é essa. Mas é isso aí, gente. Vamos continuar falando aqui, tirando o máximo que a gente puder, porque esse médico, além de me deixar bastante à vontade, né? Você aí de casa deve estar adorando. Porque realmente, doutor Alberto, o senhor é assim uma pessoa que explica direitinho. E a gente gosta disso, sabe?
Quando o médico começa a falar muito difícil pra gente, a gente começa a pensar, o que será que ele tá falando? Será que é de mim que ele tá falando? Né? Mas muitas pessoas abandonam o tratamento no inverno. Vamos falar das pessoas que já fazem um tratamento. Mas chega o inverno, elas ficam mais reclusas. Não vou hoje no médico, porque tá muito frio. Como é que faz? Esse é um perigo. Então, os familiares, na maioria das vezes, têm que estar bem orientados para essa pessoa não abandonar o tratamento. Nem o banho, nem o tratamento, nem a alimentação saudável, nem o exercício. Mas é uma mudança de cultura. Aqui no Brasil, isso é bem complicado. Sim. Eu já tive vários pacientes que voltavam depois de 2 meses. Doutor, eu tomei todo aquele remédio da pressão que o senhor mandou e já parei o tratamento. Como assim parou o tratamento? Não, eu tomei aquele remédio que o senhor mandou lá. Daí deu 30 dias, eu parei, acho que eu estou curado. Não, filho, pressão alta é um tratamento a longo prazo, talvez para o resto da vida. Não, mas o senhor só mandou uma caixinha. Não, mas quando está escrito uso contínuo é uma caixinha atrás da outra. Quer dizer, você não colocou contínuo lá, ele achou que era só 30 dias? E pronto, acabou, ele mandou só uma caixinha. Então é coisa cultural mesmo. Por isso que eu tento explicar para os meus pacientes assim, como se estivesse explicando para uma criança. Claro, também tem que ser. Né? Porque nem sempre a gente entende tudo, né? É uma dificuldade. É igual você falou, é uma cultura. É cultura. Ir no médico, fazer aí o tratamento certinho, voltar para perguntar se vai precisar tomar mais, né? E de preferência falar com os familiares. Homem, quando vem tratar pressão alta, normalmente ele sai com a receita, joga a receita fora e daí chega em casa, a mulher pergunta, como que foi no médico? Ele disse que tá tudo bem. Meu Deus, gente, olha o que ele falou. Esse é o tradicional. E aí ele volta outra vez com a mulher. Doutor, o senhor deu um remédio para ele? Dei. Doutor, ele não levou a receita para cá. Daí começa aquela briga. Eu falei, calma, que terapia familiar é mais caro. Mas na terapia, você não acha que o homem aí é bem... O homem é mais resistente a tudo. Por que será, né? E é uma mulher que cria... A vir no médico, a fazer tudo. O homem é mais complicado para tudo. E é uma mulher que cria, né? E é uma mulher Já parou que para cria... analisar isso? E a outra que fica no ouvido lá falando, você tem que ir, você tem que fazer isso. E tem que fazer, né? Mas a gente fala de coisas complicadas e tão sérias, né? E que às vezes a pessoa não percebe, passa o dia, passa a semana e de repente essa pessoa vem a ter aí um infarto. Quais são os malefícios do infarto? Se ele for um infarto leve, e tem pessoas que têm infarto leve e vão pescar no outro dia, descobre que infartaram num exame porque o médico insistiu de fazer o exame. Tem outras que têm um infarto severo e às vezes podem perecer naquele infarto. Difícil saber. A artéria pode ser uma artéria principal do coração, ela ter uma plaquinha de ateroma que se solta e entope toda a artéria. Esse paciente talvez não chegue no pronto-socorro. Morre antes. Chega em São Pedro, não sabe direito o que aconteceu. Às vezes não é São Pedro, às vezes é... Eu vou fazer uma pergunta para esse homem, pro doutor Alberto. Eu tenho até medo, gente, mas vocês me perdoam, tá? Doutor Alberto, que orientação você vai dar pro pessoal lá de casa para eles se cuidarem melhor? Tem 1 minutinho. 1 minuto. Já é bastante. Não, acho pouco. Eu acho que o principal pode procurar qualquer médico, faça o que você quiser da sua vida, mas meça a pressão, tome água e tome os remédios que foram indicados para você. Não acredite em cura milagrosa. Não acredite naquela fonte de saber inesgotável que é o Instagram. Cuidado com isso. Vocês escutaram tudo isso? Até que ele falou bonitinho, né? Gente, Dr. Alberto está aqui no shopping Barigui, né? Um lugar gostoso onde você pode vir tomar um café. O que mais? Tem um chazinho, ó, eu tô tomando um chazinho. Tem chazinho, no inverno tem cobertinha para os pacientes. Tem coberta, eu tô doidinha para levar uma embora, hein? Não. Olha lá. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje e qualquer coisa manda aí anotadinho o que vocês preferem
se a gente quer continuar. Quem sabe eu venho novamente aqui e falo mais com o Dr. Alberto. Eu espero você na próxima semana. Tchau, tchau!